Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa web aula 1. Eu sou a professora Karen Estela. Estarei agora começando com vocês a disciplina de Marketing no Setor Público. Neste momento, irei fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos negros, estou usando uma saia preta, uma blusa verde e ao fundo tem uma parede branca escrito EAD Mudando Realidades. E este é o meu sinal que me identifica na comunidade surda. Muito bem, então vamos agora para a nossa primeira web aula. O que será que nos aguarda então neste momento? Vamos conhecer aqui? Nós estaremos estudando, dando início à nossa disciplina e neste momento os objetivos desta aula são conhecer os fundamentos do marketing integrado, analisar os conceitos centrais do marketing, explicar a pirâmide das necessidades humanas e compreender sobre a importância da ética no marketing do setor público. Como eu falei para vocês no slide, na aula de apresentação da disciplina, vocês vão verificar que diversos momentos nós estaremos trazendo conceitos para vocês do marketing no setor privado e fazendo aí uma comparação com o setor público, ok? Então vamos começar aqui trazendo os principais conceitos relacionados ao marketing, tá? Vejam só, o marketing ele é visto como uma função importante para a gestão de empresas e uma peça fundamental no planejamento estratégico das organizações, né? Só que por muito tempo, pessoal, e eu acredito que até hoje, o marketing ele foi visto com desconfiança, como algo aí desnecessário para o alcance dos resultados de uma empresa. Mas acredito que ainda existem empresas que acham que não necessitam investir no marketing, né? Então, como não teve uma definição muito clara sobre o que realmente representava, criou-se aí uma confusão em relação à sua denominação, né? E aí a gente vai verificar agora qual foi essa confusão. Vamos ver só? Olha só o equívoco aqui em relação ao marketing, tá? Que atinge até mesmo as estratégias das organizações. Por quê? Porque muitas empresas, elas visam apenas o quê? Maximizar seus resultados, concentram suas estratégias de marketing na venda, né, dos seus produtos, com a intenção apenas de quê? Conseguir um lucro maior, né? Não levando em consideração a influência de cada consumidor em potencial no processo, né? Então, ou seja, a parte mais interessada, quem é a parte mais interessada? Não é o cliente? É o consumidor, né? E normalmente essa parte fica de fora do planejamento estratégico de marketing em algumas organizações aí, né? Nesses casos, o foco desse tipo de empresa não é o cliente. Então vejam só, uma estratégia de marketing equivocada, né? Então, segundo Kotler, o marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem o quê? Vamos verificar aqui juntos. A criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento. Vejam só, tudo isso aqui, ó, implica no marketing bem feito, né? Relacionamento com esses clientes, de modo que beneficie a organização e o seu público interessado. Então vejam só que por muitos anos as empresas trabalharam com marketing, acreditando que o marketing servia apenas para aumentar as suas vendas, o seu volume de vendas, o seu lucro, mas não incluíam o cliente nesse processo, né? O cliente era deixado de fora do planejamento, das estratégias de marketing. Só que isso, com o tempo, foi mudando. Por quê? Porque as empresas passaram a enxergar no cliente, né? O cliente é o meu chefe, né? O cliente sempre tem razão. Então, começaram a incluir o cliente no processo, né? E entenderam que o marketing vai além
né? O aumento das vendas, o aumento do lucro é uma consequência de uma boa campanha de marketing, né? Mas o cliente é o principal foco, né? Então, e esse relacionamento com o cliente, ele precisa perdurar, né? Precisa continuar, tá bom? Então, vocês vão verificar aqui como que começou o marketing, quais os seus principais fundamentos e, posteriormente, estaremos fazendo aí uma comparação como isso acontece no setor público, tá bom? Vamos lá, continuando aqui então. Ainda na mesma obra de Kotler, né, estabelece definições diferentes de marketing sob a perspectiva social. Vamos verificando essas palavrinhas, são importantes, tá? E gerencial. Então, ele define marketing é o processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando produtos e valores. Isso é importante, tá? Uns com os outros. E aí nós temos aqui uma breve apresentação de quem é Kotler. Essa apresentação está no material de vocês e depois vocês podem dar uma lidinha para conhecer um pouquinho melhor esse autor, tá? Então verifiquem aqui que Kotler já trouxe para gente uma definição que explica que o marketing ele é voltado tanto para o âmbito social quanto para o âmbito gerencial e ele envolve a troca de produtos e valores. Entendam que quando nós falamos de valores, nós não estamos falando de preço, né? Acredito que vocês já conseguem fazer essa distinção, né? Valor é aquilo que é importante para um cliente. Nós não estamos falando de preço de determinado produto. Estamos falando por que aquele serviço ou porque aquele produto é valoroso, né? Por que ele é importante para a clientela, tá? Então, aprendam um pouco mais, né, sobre essa questão para não fazerem depois confusão no momento, de repente, de uma atividade, alguma coisa assim, ok? Fiquem atentos. Vamos lá, então, continuando. O marketing voltado para valor, tá? Vamos especificar aqui um pouco melhor agora. Os conceitos gerais centrais de marketing podem ser explicados pelos seguintes termos, né? Olha só as palavrinhas-chave que envolvem o marketing, que explicam o marketing. Necessidades, desejos, demandas, produtos, valor, satisfação, qualidade, troca, transações, relacionamentos e mercados. Então, todos estão interligados, cada um se baseando no anterior. E aqui nós temos um ciclo. Vocês conseguem perceber que isso aqui é um ciclo? Ele começa com o quê? Ele vai começar com as necessidades, desejos e demandas, tá? É aqui que começa este ciclo que envolve aí esses conceitos de marketing. Então, surge uma necessidade. Né, o comércio, o mercado apresenta uma necessidade de um determinado produto, serviço. Lembrem, por exemplo, da pandemia. Qual foi a nossa necessidade no momento da pandemia? Qual foi a maior demanda? Não sei se vocês recordam, mas foi pelo delivery, né? Pela entrega de produtos. A gente não podia sair de casa, não é verdade? Então, veja aqui que surgiu uma necessidade. O que aconteceu para atender essa necessidade? Surgiu, então, vimos então aqui para o produto. E no caso, no exemplo que eu citei, serviços, né? Se vocês lembram bem aí do delivery é um serviço, né? Então, pode ser também aqui equivalente aos serviços, tá? Depois disso, vem o quê? Valor, satisfação e qualidade, né? Então é aqui que o cliente, o consumidor identifica, né? Ele gera esse valor, ele analisa se ele ficou satisfeito com aquele serviço, com a qualidade daquele serviço, tá? Depois nós temos a troca, transações e relacionamentos. Nós vamos já explicar para vocês o mercado, as pessoas e volta de novo para a necessidade. Então, como falei para vocês, é um ciclo e nós vamos aprender um pouco mais dele neste momento, tá? Vamos falar aqui então das necessidades e desejos humanos. Então, do ponto de vista do marketing, né,
Kotler entende que as necessidades humanas, elas são estados de carência, tá? Não é algo assim produzido pelo marketing ou pelos profissionais de marketing. É algo que faz parte da nossa natureza humana, né? Então as necessidades, elas podem ser o quê? Podem ser coletivas e podem ser também individuais. As individuais são necessidades isoladas de cada ser humano, certo? As coletivas são aquelas que se manifestam em um determinado grupo. Com relação a essas necessidades, é importante também fazer referência, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, na teoria de Maslow, né? Se não ouviram, a gente vai conhecer agora sobre essa teoria, tá? Maslow, ele apresenta a hierarquia das necessidades humanas. Então, segundo o Maslow, né, as necessidades humanas são divididas em 5 categorias que nós vamos estudar neste momento, tá? Vejam só aqui que as necessidades estão organizadas em uma pirâmide. O que está na base da pirâmide? Gente, a gente não começa uma pirâmide de cima para baixo, não, tá? Não é assim. A pirâmide, nós sempre construímos de baixo para cima, correto? Então, quais são as necessidades que estão na base da pirâmide? Entendam que essas necessidades da base, elas são mais urgentes, tá? Então, elas vêm em primeiro lugar. Necessidades fisiológicas. Ora, pessoal, se você está com muita fome, com muita sede, com muito sono, você não consegue fazer mais nada, não é verdade? Você precisa primeiro suprir essa sua necessidade, não é verdade? Então, tem pessoas que falam assim, eu não começo o meu dia sem tomar um belo café da manhã, não consigo estudar, não consigo trabalhar. Então, para essas pessoas, o dia só começa depois do café. Tem pessoas que já não são acostumadas assim. Mas o fato é que, quando nós estamos com uma necessidade fisiológica, a gente não consegue pensar em outra coisa, a gente primeiro precisa resolver essa situação, não é verdade? Então, por isso que Maslow colocou as necessidades fisiológicas na base da pirâmide, tá? Então, quer dizer que, para que eu possa suprir a próxima necessidade, eu preciso estar com essa mais embaixo, ok, tá bom? Então, vamos conhecer o restante da nossa pirâmide aqui. O que vem em segundo lugar? Necessidade de segurança, né? Defesa, de proteção. Então, depois que você supre essas necessidades, veja só, se você arrumou um emprego, né? Primeira coisa que você vai fazer é colocar comida dentro de casa, certo? Você não vai deixar faltar o alimento. Isso é a primeira coisa que você faz, todo ser humano. Feito isso, quais são as outras necessidades que vêm em segundo lugar? Ora, professora, agora que tá tudo ok, eu tenho um alimento suficiente, eu vou colocar então câmera de segurança na minha casa, né? Vou contratar ali um serviço de vigilância. Por quê? Porque após suprir as necessidades fisiológicas, o ser humano ele tende a querer suprir suas necessidades de segurança, tá? Então elas vêm aqui em segundo lugar. Depois vem as necessidades de relacionamento, né? Que são as necessidades sociais. Depois, em quarto lugar, temos aqui a necessidade de estima, né? De conhecimento, de autoestima. E temos aí as necessidades de autorrealização, né? Conquista profissional, né? Desenvolvimento pessoal. Então, vejam só que esta é a pirâmide e começa aqui sempre pela base das necessidades humanas. Isso aqui é um assunto muito interessante, né? Importante para que a gente venha conhecer, então, falar das estratégias do marketing, tá? Bem, o que são desejos, então? Os desejos, conforme Kotler, né? São as necessidades humanas, né? Não é a mesma coisa. Moldadas pela cultura e pelas características individuais, ok? Então, por exemplo, quando as pessoas falam, eu tô com um desejo, uma vontade de tomar um açaí. Vejam que nós temos aqui um elemento interessante nesse desejo, que é a cultura, né? Não é em toda a região do Brasil que as pessoas têm o hábito de tomar açaí. A mesma coisa o chimarrão. Então, vejam que dentro dos desejos, os desejos são moldados pela nossa cultura, tá? Então, os desejos dependem do meio onde as pessoas vivem, da cidade onde elas moram, do ambiente que frequentam, ok? E assim vai.
Então, os desejos podem ser considerados objetos que satisfazem as necessidades, tá? Então, não pensem mais que desejo e necessidade é a mesma coisa. Esses objetos podem ser bens, serviços, eventos, uma viagem, por exemplo, né? Então, o homem ele pode desejar infinitas coisas. Na medida que a sociedade vai evoluindo, né? O homem passa a conhecer mais objetos, né? Seu interesse e desejo aumentam. Hoje, por exemplo, você tem desejos que na infância você não tinha, até porque você não conhecia o mundo como conhece hoje, verdade? Então, quando os desejos podem ser comprados, eles tornam-se o quê? Demandas. Nós estamos relacionando, pessoal, aqueles elementos do ciclo que eu mostrei para vocês, tá? Vamos lá, então. Avançando. O que vem a ser o valor e a satisfação e qualidade? São atributos, né, que vão influenciar aí na escolha do consumidor. Então, decorem aqui que o valor ele está relacionado ao quê? Ao benefício percebido pelo consumidor. O consumidor avalia um serviço ou produto pela relação custo-benefício, né? Então, quanto maior o benefício propiciado, mais o consumidor estará disposto aí a pagar pelo produto, tá? Ou serviço, de acordo com sua restrição orçamentária, né? Ou seja, o seu poder de compra. E uma coisa interessante, gente, sobre o valor, é que nem tudo que tem valor para o seu colega, o valor ele é individualizado, tem valor para você. Então, ele é único, né? Cada pessoa valoriza um determinado produto ou um serviço de um jeito diferente. Por exemplo, tem muitos jovens que dão um valor enorme para os lançamentos, né? Esses celulares ultramodernos, vai saindo, eles já vão, eu preciso trocar de celular, preciso trocar de aparelho. Mas é o valor que eles dão, né, para aquele tipo de produto. Mas há outras pessoas que não sentem essa necessidade, não têm essa vontade. Para eles, se o celular estiver ligando, recebendo ligação, dando de mandar uma mensagem, tá ótimo, não é? Então vejam que o valor, ele muda de uma pessoa para outra, ok? Continuando então. Trocas, transações e relacionamentos. O que é a troca, pessoal? Troca é um conceito central de marketing. Vejam só, né? Para que haja uma troca, nós precisamos observar aqui algumas condições, né? Pelo menos tem que ter duas partes envolvidas, claro. Não dá para ter troca se não tiver duas partes envolvidas aí, né? Você vai trocar com quem, né? Cada parte tem algo de valor para a outra, óbvio, né? Tem que haver um interesse dos dois, de ambos, para que seja feita essa troca. Então, cada parte também tem liberdade de aceitar ou rejeitar a oferta, tá, da outra. E cada parte deve ser capaz de se comunicar e fornecer o objetivo prometido. Então, estamos aqui compreendendo o que são as trocas, né, que existem. Eu estou trazendo conceitos simples para que vocês comecem a compreender como funciona o marketing no comércio e também já vamos falar no setor público, tá, gente? Esses conceitos estão intimamente relacionados também ao setor público, ok? Acatando essas condições e desde que as partes cheguem a um acordo, a troca será possível, né? E o que é a transação, professora? É compreendida em marketing como uma unidade de medida que consiste, olha aqui, na troca de valores entre duas partes, tá? É uma transação. O marketing de transação está compreendido no conceito mais amplo de marketing de relacionamento que nós vamos estudar mais para frente, tá? Nas próximas unidades. Muito bem, e o que são tipos de mercado? Vamos lá compreender quais são esses tipos de mercado. O que é mercado? Quais são os tipos de mercado que existem, né? Temos aqui o mercado consumidor, que é representado por empresas que comercializam produtos e serviços de consumo em massa, né? Tipo refrigerante, produtos de beleza, enfim, vocês conhecem, né? O mercado organizacional, ele é um mercado onde as empresas vendem bens e serviços para quem? Para outras empresas, tá? Mercado global, o que é um mercado global? Empresas que vendem seus produtos e serviços para quê? Vejam que aqui a dimensão só está aumentando, tá, pessoal?
Quando gira em torno de um cliente, de apenas um consumidor, com certeza mercado consumidor. Organizacional envolve várias empresas. Global, países, né? Então, mercados sem fins lucrativos, né? Nesse caso aqui, as empresas vendem seus produtos a organizações sem fins lucrativos, como o quê? Como as igrejas, as universidades, instituições de caridade, né? Órgãos públicos. Então, esses aqui são mercados sem fins lucrativos. E agora que nós conhecemos os principais conceitos do marketing, né? Do marketing integrado, só para que vocês já começassem aí a compreender, tá? Ter uma noção de tudo que gira em torno do marketing. Lembrando que o marketing, ele não envolve apenas publicidade, propaganda, campanhas, não é isso. Marketing é estratégia, é algo mais amplo, tá? Nós estaremos estudando bem aprofundadamente, né? Mais nas próximas aulas, nas próximas unidades, e trazendo ali uma comparação também com o setor público. Mas é muito importante essa nossa primeira aula para que vocês comecem a ter uma noção desses conceitos que são muito importantes. E agora nós vamos falar de um assunto muito importante dentro do marketing, que é a ética. Tá? Porque nós podemos perceber que muitas empresas, às vezes até mesmo organizações, instituições públicas, fazem alguma campanha, né? Mais para frente nós vamos entrar de forma mais detalhada nesse assunto, mas que acabam infringindo a ética, né? Então, nós precisamos ter esta noção como funciona, o que é a ética dentro do marketing, tá? Então, vamos lá. A palavra ética vem do grego ethos, né? E significa aquilo que pertence o quê? Ao bom costume, né? Ou portador de caráter. Ou tudo aquilo que é do caráter, tá? Então, em termos práticos, ética não significa não quebrar regras sociais e morais. Ok? Então, nós podemos levar em consideração aí muitos aspectos quando nós falamos sobre ética, pois ela é responsável por o quê? Por princípios que motivam, distorcem, olha só aqui, ou orientam o comportamento humano, né? A respeito da essência de verdades, valores, entre outros, presentes em qualquer realidade social. Então, vejam só aqui, olha, no setor público, bora verificar aqui. Os esforços podem e devem ser direcionados a quem? Ao cidadão, tá? O cliente no setor público é o cidadão, ok? O público-alvo pretendido, né? Então, quando essa relação não é respeitada, podemos falar que existem aí conflitos de interesse, certo? Esses conflitos podem ser tanto pessoais quanto empresariais. Exemplos de conflitos éticos pessoais podem ser desde crimes, como utilizar cargos públicos para adquirir bens de forma ilícita. Acredito que vocês já viram alguns exemplos aí nos jornais, né? Como mais simplórios, como por exemplo, bater o ponto. Olha só aqui, também envolve ética, né? Sair do local de trabalho sem realizar suas funções diárias. Então vejam aqui, estou trazendo para vocês exemplos de conflitos que acontecem quando esta ética ela não é respeitada, tá? Então, acontecem esses conflitos e eu trouxe para vocês dois exemplos. Um mais grave, que no caso de crimes, né? Quando se utiliza de um cargo público para receber um benefício, né? Pessoal. E um outro mais simples, que é, por exemplo, bater o ponto e sair sem trabalhar. E aí, pessoal, esse assunto já se estende muito mais. Temos diversos outros exemplos, como, por exemplo, às vezes, levar para casa algo que é do trabalho, né? Isso também é falta de ética. Desrespeitar o colega de trabalho, né? Agir e se relacionar com falta de profissionalismo, né? Então, tudo isso são questões que infringem, né? E que trazem conflitos de convivência, certo? Então, nós estamos vendo aqui a importância da ética no marketing, tá? Outros exemplos nós vamos falar aqui mais para frente.
A ética do marketing são princípios e valores morais que precisam ser seguidos durante aí qualquer tipo de comunicação, tá? Qualquer tipo de ações de marketing, né? Então, as práticas de marketing ao longo dos anos, elas têm sido alvo de críticas por práticas nocivas e antiéticas adotadas por muitos publicitários no passado. No entanto, padrões de conduta, julgamentos morais mudam com o tempo. E hoje o consumidor não aceita nada menos do que a transparência e a verdade, né? Então, no Brasil, os interesses políticos também são conflitantes. Vamos falar bastante sobre isso daqui, tá, pessoal? Interesses políticos. A prática, em época de eleições, né, é um momento que nós estamos vivenciando aí, criar serviços e produtos visando a candidatura é um exemplo, bem como favorecer em licitações empresas privadas com relação pessoal ou interesses financeiros, como aqui a propina. Nós estamos falando aqui, pessoal, de exemplos no setor público, né, de falta de ética, né? Então, em suma, se não está visando somente o bem-estar do cidadão, não existe ética e é um caso de conflito de interesses, né? Recentemente, nós temos aqui um exemplo de uma campanha que o governo federal fez de combate à poliomielite, né? E que o STF, o TSE viu naquela campanha, viu naquela publicidade um conflito de interesse, argumentando que o governo estava se apropriando daquela campanha para fazer ali uma campanha política, né? Então, acaba que o TSE entendeu que existia aí um conflito de interesse e que não estava visando apenas o bem-estar da sociedade, né, mas também daquele político. Então, você vê aí um exemplo, né, que aos olhos do TSE foi o que? Uma falta de ética, né? Um marketing realizado com falta de ética, ok? Vamos lá. A responsabilidade econômica, particularmente, é um ponto-chave que requer bastante atenção quando falamos de ética voltado ao quê? Ao marketing público, né? Ao realizarmos serviços e produtos para a população, não devemos ter como objetivo o lucro, tanto governamental quanto pessoal. Todos os esforços devem ser focados ao bem-estar do indivíduo, tendo a pessoa humana como um cliente único e primordial em qualquer situação. Então, qualquer ato ou ação que venha de encontro a esses preceitos é passível de quê? Punição. No setor público, além das responsabilidades legais, o servidor que estiver em desacordo é afastado e impedido de realizar suas funções. Vejam então aqui a importância, a seriedade de se trabalhar com ética no setor público, tá? No meio político existe o crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade fiscal, que, de acordo com a Constituição Federal, né, entende-se como qualquer tipo de conduta que contraria as normas estabelecidas na Constituição, né, sendo punido aqui com o quê? Perda de mandato e inabilidade política, tá? Como que funciona, então, esta regulação no Brasil, tá? No Brasil nós temos o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Esse órgão, ele é não governamental e é responsável também por proteger a liberdade de expressão comercial, impedindo aí que o marketing desonesto ou abusivo coloque em risco os consumidores ou as empresas. Vejam aqui, então, uma fiscalização rigorosa, né, que nós temos aqui no Brasil com relação à falta de ética, né, no marketing. O relacionamento de marca-consumidor, ele é construído com base na perspectiva do cliente, levando em conta, em primeiro lugar, o que o consumidor valoriza, deseja e precisa. Então, isso maximiza o quê? A percepção de valor e a identificação do consumidor com a marca e
Olha que interessante, pessoal. Confiança. O consumidor precisa ter confiança naquele produto, naquele serviço. E o cidadão, como cliente que é do setor público, ele também precisa de confiança naquele serviço que ele está recebendo, naquela organização, naquela instituição pública. Então, a confiança precisa existir não só nas relações, nas trocas que acontecem no mercado ali privado, na iniciativa privada, né, nas organizações. Precisa acontecer também no setor público, tá? As instituições públicas, os servidores públicos, eles precisam alcançar o cidadão, que é o cliente, com credibilidade, com confiança no seu serviço, na sua prestação de serviço, ok? Continuando aqui então. A princípio, pensávamos em ética se atentando apenas para o fator de promessa, né? Considerando se a empresa cumpre o que promete, entrega seus produtos e serviços do jeito que o consumidor espera. Porém, hoje em dia, a moralidade incorporada nas práticas e instituições nunca esteve tão... Olha aqui o cliente dando valor à empresa, tá? Chegamos em um momento onde o discurso, a embalagem, as campanhas publicitárias não importam tanto quanto as práticas por trás das aparências, né? Hoje o consumidor, o cidadão, ele está atento a quê? Às práticas, né? Eles não se deixam levar tanto assim por campanhas publicitárias, né? O consumidor estar atento aí a como os colaboradores são tratados na empresa, eles querem saber como o produto é feito, o impacto social, se há exploração animal ou ambiental, né? Muitas pessoas, quando vão ao mercado, têm o hábito de ler os rótulos dos produtos para verificar quais são os ingredientes que compõem, né? Como aquele produto foi feito, tá? E a depender daquilo que foi utilizado naquele produto, ele decide se compra ou não, né? Vivemos em uma época de consumidores investigativos e socialmente responsáveis, né? As organizações que ainda não se deram conta disso precisam se adequar para não sofrerem os impactos negativos de um mau posicionamento, tá? Muito bem, pessoal, nós estamos aqui concluindo a nossa primeira web aula, uma aula muito interessante, né, para trazer para vocês conceitos muito importantes que vocês vão precisar levar aqui no decorrer da nossa disciplina para compreender os próximos conteúdos, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa, assistam novamente, deem uma olhada também no material que está no AVA. Vocês sabem que a web aula ela traz apenas os pontos mais importantes, né, que estão do conteúdo completo lá no AVA, tá? Então façam a leitura do material, vejam os materiais complementares, né, o que a gente indica ali da minha biblioteca, vídeos complementares, assistam para poder ter uma compreensão melhor daquilo que estudamos aqui. Vejo vocês então na nossa próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.